Olá, seja bem-vindo a mais um Pergunte ao Davi, aqui no meu canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, eu quero que agora você se inscreva no meu canal, clicando em algum link aqui, existe um link, para você acompanhar essa playlist de perguntas que as pessoas fazem, Pergunte ao Davi. E se você tiver alguma pergunta sobre empreendedorismo digital, sobre desenvolvimento pessoal, você pode me enviar essa pergunta aqui mesmo. Aqui nos comentários você vai escrever a sua pergunta e eu vou responder essa pergunta para você, tá? E o Moisés, lá do Maranhão, me enviou uma pergunta pelo WhatsApp. Ele gravou a pergunta e me enviou. E a gente tem conversado muito, né, Moisés? E ele me ajudou muito a dar o start nessa playlist de perguntas e respostas, né? E de pergunte ao Davi. E eu quero ajudar você, então, a dar também o start no seu projeto, aquilo que você deseja na sua vida. E aí o Moisés me mandou uma pergunta, eu tenho aqui no meu smartphone, aqui no meu celular. Vou pegar aqui essa pergunta agora, vamos ver o que o Moisés me mandou e eu vou tentar responder. E Davi, eu tenho umas dúvidas a respeito sobre a tua história, porque eu não entendo bem. Tu te considera empreendedor. No início, Davi, como começou toda a tua caminhada aí? Tu te considera empreendedor? Tu fazia o que no início? Tu veio de onde? Tipo assim, tu é de onde? Tu veio de onde? Onde tu pretende chegar? E lá de onde tu começou? Me explica aí, porque às vezes eu tenho curiosidade, mas nunca perguntei assim isso diretamente. É a curiosidade de saber quem é o cara que me inspira. O cara que me passa conhecimento, está sempre me ajudando aí. Moisés, cara, muito obrigado por você me mandar essas perguntas, suas perguntas, porque perguntar é muito importante. A pergunta, ela faz com que a gente tenha ações, e ações são muito importantes quando você está construindo um projeto. Moisés, assim, como que eu comecei, por que eu me considero empreendedor, tá? A minha história é muito longa. Eu vou tentar torná-la bem enxuta aqui para esse Pergunte ao Davi não ficar muito extenso, tá? Inclusive tem um livro que eu escrevi, que é o Seja Imbatível, a Simples Mecânica da Transformação, onde eu relato detalhe por detalhe sobre toda a minha trajetória de como eu cheguei até a me considerar empreendedor. E porque eu sugiro que as pessoas tornem-se também empreendedoras. Porque eu sugiro que elas busquem liberdade, busquem a felicidade. Eu sugiro que elas façam isso. Eu sugiro que elas procurem aquilo que realmente deixa elas felizes. Mas como eu comecei, Moisés? Bom, primeiro detalhe é entender que eu comecei por causa de uma frustração. E normalmente as pessoas começam os projetos novos delas, ou elas têm o shift mental, que eu chamo de mental shift power, né? Que você tem aquela mudança radical da sua vida por causa de um trauma ou de uma frustração. E é exatamente isso que acontece com as pessoas. Para algumas pessoas é mais grave, às vezes acontece um acidente, às vezes elas têm uma doença, descobrem uma doença, então elas querem mudar rapidamente de vida, porque elas percebem que elas têm pouco tempo de vida, ou elas percebem que a vida delas é preciosa. Para mim, não foi tão trágico assim, Moisés. E eu quero ensinar as pessoas que elas não precisam passar por traumas tão doloridos para haver essa mudança. Porque às vezes as pessoas estão num estado, digamos assim, um estado adormecido, digamos. Elas vivem a vida, elas simplesmente vivem. E elas não percebem que existe um mundo inteiro a ser explorado. E elas não sabem como, então elas permanecem no mundinho fechado, no mundinho pequeno, simplesmente olhando telenovelas, olhando filmes, achando que aquilo é o fim e ponto. Então, Moisés, como que eu comecei? Bom, eu venho numa família de funcionários públicos, tá? E a minha mãe é dona de casa, meu pai foi funcionário público, hoje ele é aposentado. E eu, na minha cabeça sempre, eu fui ensinado a ser um funcionário público.
Então, desde criança, meu pai disse, ó, você tem que prestar concurso público. E foi o que eu fiz, foi o que aconteceu. Eu venho numa família pobre, humilde, mas que eu não tinha perspectivas, eu nunca tive ambições, eu nunca fui uma pessoa ambiciosa. E confesso para você, Moisés, que quando eu sofri aquele trauma, eu fiz uma pergunta para mim: o que é que eu estou fazendo com a minha vida? E essa é uma pergunta que eu faço e que você tem que fazer para você. E quem vai responder essa pergunta é você. Então assim, Moisés, a minha carreira começou quando eu sofri um trauma amoroso. E eu, durante a minha vida, durante muito tempo, desde a faculdade, eu tinha 3 objetivos. 1 era namorar, arranjar alguém para namorar. 2, ter um emprego público, quer dizer, eu queria ter um emprego público. E simplesmente casar e ponto. E a minha vida tinha terminado. Eu não digo que isso é errado, não estou dizendo isso, mas para mim, aquilo era o meu grande desejo. E eu não tinha mais nada, não queria mais saber de mais nada. Aconteceu que depois desse trauma, e inclusive a vida me deu várias pistas, e a vida vai te dar várias pistas, quando ela falar assim, poxa cara, o que tu tá fazendo com a tua vida? Então, Moisés, a minha vida, quando deu esse trauma, quando eu me separei, enfim, do meu relacionamento, eu percebi, poxa, mas o que é que eu tô fazendo com a minha vida? E aí eu comecei a voltar um pouco, e a ver esses feedbacks que a vida te dá. A começar a perceber aonde que a vida te dá esses feedbacks, ela te dá esses retornos. E, então, eu comecei a estudar. Eu estava digamos assim, numa fossa, tá? Num estado quase depressivo, digamos assim. E eu comecei a ler livro. Livro de autoajuda, livro de esperança, livros espirituais. E, por incrível que pareça, isso me ajudou. Me ajudou muito. As pessoas têm, não sei, talvez elas tenham, eu não sei, pode ser que elas não tenham preconceito, mas elas têm um quê com um livro de autoajuda. E eu vou confessar para você, leia livro de autoajuda. Se você precisa, leia. E isso me ajudou muito. E eu acabo vendo que muitos empreendedores, eles começam assim. Normalmente eles começam com um trauma. E aí, por que empreendedor? Por que ser empreendedor? Porque você acaba vendo que o empreendedorismo cria liberdade para você. Você é responsável pelos seus atos. Você não pode depender de ninguém. Você cria. O empreendedor, ele é um agente de criação. Ele é um artista. E eu me formei em arte. Confesso para você que eu me formei em arte e eu não era tão criador. Mas o empreendedor, ele é um criador. Ou ele é um transformador. Ele transforma as coisas. Ele modela as coisas para resolver problemas. Então o empreendedor, ele resolve problemas, mas principalmente ele é responsável por aquilo que ele cria. E aí eu me considerei empreendedor. Depois que eu sofri esse trauma, e eu parei, eu fiquei assim, 1 ano pensando, porque demora. E aí comecei a entrar em ação. Aí eu descobri também o empreendedorismo digital, que é isso aqui. É eu poder, pela internet, mostrar as minhas potencialidades, mostrar as minhas habilidades para você. E tá ensinando as pessoas e principalmente tá aprendendo. Porque eu tô aqui conversando com você, eu tô falando com uma câmera, mas eu posso perceber você, eu posso sentir você. Eu posso sentir você agora ali me assistindo. E quando eu olho, mesmo eu olhando para essa câmera e você olhando para os meus olhos, eu também me vejo aí. Porque eu acabo assistindo esses meus vídeos. Então eu sugiro assim, eu sempre digo assim para as pessoas, seja você mesmo. Seja como for, seja você mesmo. Então essa é um pouco da minha trajetória. Normalmente ela começa com uma frustração. E você não precisa esperar uma frustração para ver uma mudança na sua vida. E outra coisa, você tem que pensar grande. E uma frase que eu gosto muito é: pensar grande e pensar pequeno gastam a mesma energia. Então, é melhor pensar grande. Então, pensa lá no alto e vai atrás disso. Pega as tuas forças e vai passo a passo atrás disso. E é isso que eu quero ensinar para as pessoas. E no meu livro, Seja Imbatível,
eu conto mais. Possivelmente existe um link aqui para você acessar na Amazon, para você adquirir esse livro, para você ver esse livro, enfim. E eu espero ter respondido a sua pergunta, Moisés. E eu quero que você saiba que você também me inspira. Não sou só eu que inspiro as pessoas, ou você, mas você também me inspira, porque você está me ajudando a dar o impulso de ajudar as pessoas. Bom, Moisés, eu quero que você compartilhe esse vídeo, se você gostou. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E eu quero que você comente aqui. Quero que você diga para mim se você gostou ou não dessa resposta no Pergunte ao Davi. Bom, e você que está assistindo o Pergunte ao Davi, diga se você gostou ou não gostou desse meu vídeo. Dá um like ou dá um dislike, porque cada vez que você me dá esse feedback, eu sei se eu estou no caminho certo, que é esse caminho do empreendedorismo e do desenvolvimento pessoal. Bom, Moisés, um grande abraço para você. Quero que você continue fazendo perguntas, e se você tiver uma pergunta e mais perguntas, você pode escrever aqui embaixo nos comentários. Não esqueça de se inscrever no meu canal para ver mais sobre Pergunte ao Davi, e eu aguardo a sua pergunta. Um grande abraço, até o próximo vídeo.